Vamos falar agora um pouco sobre a mistura e a propulsão do alimento no estômago, tá? O ritmo elétrico básico da parede gástrica. Os sucos digestivos do estômago, eles vão ser secretados pelas glândulas gástricas, tá? Ela vai estar presente em toda a extensão da parede do corpo do estômago. Exceto nessa faixa mais estreita da curvatura do estômago. Então, vamos ver aqui se a gente acha rapidinho a imagem, tá? São essas pregas, tá? Ele vai estar principalmente, ó, no corpo do estômago, ok? Então, essas secreções, elas entram imediatamente em contato com a porção do alimento nas proximidades da mucosa do estômago. Então, essas pregas, elas vão facilitar o quê? Tanto a liberação desse suco gástrico, né, de hormônios, de produtos que vão ser utilizados para realizar a parte dos sucos gástricos e ácidos existentes dentro, como também para a absorção depois dos nutrientes que foram retirados desses alimentos, tá? Então, enquanto o alimento estiver no estômago, vão existir algumas ondas peristálticas também, mas elas vão ter mais uma função constritiva, elas vão ser fracas, para que haja o quê? Apenas uma mistura desses ácidos com o alimento, para que haja a produção do quimo, para que esse alimento ele fique líquido, ok? Não como se água, um pouco pastoso, mas muito mais líquido. Se iniciam nas porções média e superior da parede gástricas, essas misturas, e elas vão se deslocar em direção ao antro, ou seja, para passar ali pelo esfíncter pilórico, para depois ir para o intestino delgado, intestino grosso, ok? Elas acontecem em média a cada 15 e 20 segundos. O esvaziamento do estômago, ele é promovido por intensas contrações peristálticas na parte inferior mesmo do estômago, ali no antro gástrico. Ao mesmo tempo, o esvaziamento é reduzido por graus variados de resistência à passagem do quimo. Para que essas ondas peristálticas mais fracas, as constritivas, elas vai acontecer para que haja o quê? A mistura do alimento dentro do estômago, né? Quando esse alimento ele vai sendo encaminhado para essa parte final aqui do antro, esse antro ele começa a produzir movimentos mais fortes, mais intensos. Por quê? Para que haja a abertura do esfíncter pilórico. Mas ser intenso não significa que vai acontecer rapidamente, porque o esfíncter ele é uma vedação, ele vai fazer um papel de constrição, então vai sendo liberado aos poucos, tá bom? Aí agora falando um pouco sobre a bomba pilórica, que é realmente o esvaziamento do estomacal, né, do que tem ali no estômago. Na maior parte desse tempo, as contrações rítmicas do estômago são fracas, como eu já falei anteriormente, e elas vão servir para misturar o alimento, tá? No entanto, uma porcentagem pequena dessas contrações do estômago, elas vão ser o quê? Mais intensas, para que haja o esvaziamento do estômago, ok? Começa ali na porção média do estômago, mesmo no corpo, né? Essa mistura vai acontecendo, aí ele vai liberando ali para o antro, para que aconteça a liberação pela bomba pilórica, tá? Então, essas constrições peristálticas vão ficando mais fortes e vai formando anéis de constrição que causam esvaziamento do estômago, tá? Aqui nós temos um quadro em que nós vamos observar de uma forma mais reduzida, desde a boca até o intestino grosso, as secreções que vão sendo utilizadas nesses processos para que haja as funções específicas em cada órgão. Por exemplo, aqui na boca e na faringe,
tá? Nós vamos, e as glândulas salivares, nós vamos produzir sais e água, né? Muco e enzimas que vão facilitar o quê? Na mastigação, trituração e formação do bolo alimentar. Ele vai iniciar o processo de mastigação e reflexo de deglutição, solubilização do alimento, lubrificação e adesão desse alimento. Por que lubrificação, gente? Porque ele precisa deslizar pelo esôfago, para que não fique restos de alimentos grudados na parede do esôfago. Porque as ondas peristálticas, elas vão apenas impulsionar o alimento para baixo. Se esse alimento ele não for lubrificado, se ele não possuir uma lubrificação própria, ele vai grudar na parede do esôfago e isso vai dificultar o quê? O processo de limpeza do esôfago. Então, vai se necessitar de muito mais ondas peristálticas e às vezes poderia nem limpar. Então, essa lubrificação, ela acontece para que haja uma facilidade mesmo da descida do alimento sem estar feito escoriações pelo esôfago, tá bom? E aqui nós temos, né, outros órgãos e funções. Olha, lá no estômago nós vamos ter o HCI, pepsinogênio, muco e bicarbonato e fatores intrínsecos, tá? A função deles: armazenamento temporário, mistura, solubilização e continuação da digestão do alimento, ativar enzimas, tá? E bactericida. Por quê? Porque esse alimento ele pode entrar contaminado, ele vai ter as bactérias, às vezes, do próprio alimento, nem sempre, principalmente alimentos crus, tá? Então, isso vai fazer com que seja mais saudável esse processo de absorção dos alimentos, tá? E assim sucessivamente. Aí dei uma lida em todos. É bem interessante aqui, quando ele chega desde aqui do intestino grosso, já no final, né, que também tem a produção de muco e utiliza aqui bicarbonato, para que haja o quê? A parte final da liberação do bolo fecal. Aqui nessa outra tabela nós temos apenas ações e estímulos para secreção e sítio de secreção dos hormônios gastrointestinais. São hormônios que são produzidos pelo sistema mioentérico, né, para que haja o quê? Estímulos para produzir secreções, locais onde vão ser utilizadas essas secreções e as ações que vão ser realizadas a partir da produção dos hormônios, ok? Nessa outra imagem, nós vamos ter uma imagem bem clara de como é que acontece o controle, né, do sistema autônomo, ou seja, o sistema nervoso periférico acerca do trato gastrointestinal. Então, a gente observa que aqui no tronco encefálico, especificamente, né, o bulbo, que ele vai ter todas as ações através dos nervos para o estômago e aí todo o processo depois de liberação de absorção desses alimentos. Agora a gente vai ver um pouquinho só como funciona os tipos de movimentos no trato gastrointestinal, tá? Primeiro são os movimentos propulsivos, que a gente vai chamar de peristaltismo. Também consistem em movimentos involuntários realizados pelo órgão do tubo digestivo, tá? É como se você apertasse e relaxasse uma musculatura, e aí você observa que o que tem dentro, como se você fosse ou amassando ou empurrando para fora, tá? O peristaltismo é a propriedade inerente a muitos tubos relacionados com o músculo liso.
Então, o músculo liso ele tem essa função, né, de auxiliar essas ondas, esses movimentos em ondas que vão facilitar o quê? E estimular pontos do intestino em formas de contrações, ok? Para que se haja movimentação e a realização da função, especificamente estamos falando, né, do sistema gastrointestinal. Aí aqui uma observação, olha aqui, essa imagem ela é bem interessante. Vejam que existe aqui um alimento, na parte superior, vamos supor que isso aqui é o esôfago, né? Então o alimento ele está descendo. Antes desse alimento, ele vai fazer uma contração da musculatura para que esse alimento seja impelido a descer. Nessa parte aqui, inferior do alimento, né, ou seja, posterior do alimento, acontece um relaxamento dessa musculatura para que tenha um deslizamento com maior facilidade. Então, os movimentos peristálticos, eles são movimentos de contração e relaxamento da parede muscular para que haja a condução desse alimento, ok? Poxa vida, peraí que a minha gata subiu aqui. Vamos lá. Movimentos de mistura. Os movimentos de mistura, eles vão diferir nas várias partes do trato alimentar. Em algumas das áreas, as próprias contrações peristálticas vão fazer a maior parte de mistura. Tá? Em outros momentos, esses movimentos também peristálticos, eles vão ter mais uma contração constritiva, ou seja, ele vai ser mais lento, vai possuir mais uma relação de fazer um movimento de mistura do que mesmo de descida e contrição desse alimento, tá? Vamos aqui, em outros alimentos, né, contrações constritivas, intermitentes, locais, ocorrem em regiões separadas por poucos centímetros da parede intestinal. Essas constrições, elas geralmente duram de 5 a 30 segundos, ok? Então, novas contrições ocorrem, ou seja, ela faz um movimento mais leve de mistura, aí dá uma parada. Aí, depois de um tempo, faz novamente o movimento de mistura, ok? Porque isso vai auxiliar com que a acidez do suco gástrico triture, diminua o tamanho desse alimento existente. Olha aqui, tipos de movimentos peristálticos, os propulsivos e os segmentares, que são de misturas. Os propulsivos, eles vão haver o quê? Compressão de um lado e relaxamento do outro, porque ele está empurrando esse alimento para determinado local. Os segmentares de mistura, eles vão ter uma compressão antes da musculatura e logo em seguida após aonde está o segmento do alimento. Por quê? Porque ele quer fazer uma mistura de lubrificação, de enzimas, de produtos com esse alimento. Isso aqui vai acontecer mais aonde? Lá no estômago. Então, lá no estômago, ele vai ter mais contrição, ele vai ser mais misturado, ele vai ter mais pressão do que se fosse apenas sendo levado do esôfago para o estômago. Esse movimento aqui peristáltico propulsivo, ele também acontece dentro do estômago para a bomba pilórica. Quando o alimento ele já foi absorvido, ele vai passar pelas últimas fases, que é intestino delgado, intestino grosso.